E aí, pessoal? No vídeo passado, a gente construiu um sistema que simulava uma base de dados com arrays. Esse sistema, ele gerenciava entidades que eram estudantes. E aí você poderia, através do sistema, criar novos estudantes, atualizar os que já foram adicionados, listar os estudantes adicionados e removê-los. Neste vídeo a gente vai ver como podemos utilizar bancos de dados, mais especificamente o MySQL, para poder guardar os dados de nossa aplicação. Então, nesse vídeo a gente vai ver o que é e para que serve o SQLize, como criaremos modelos para serem guardados no banco de dados, o que são migrações, associações entre modelos e consultas. Primeiro, o SQLize é um ORM, Object Relational Model, um modelo de objeto relacional. Ele é uma biblioteca que faz com que fique mais fácil modelar as entidades do banco de dados sem que a gente precise escrever código em SQL. Então a gente vai poder se livrar da necessidade de escrever código em SQL assim para escrever código em JavaScript baseado nos nossos modelos. Então, uma consulta em SQL, que seria dessa forma, um select, onde um select na tabela de usuários, onde o ID fosse 1, se transformaria em uma chamada de função findAll, por exemplo, e a cláusula where transformaria-se nisso daqui. O SQLite ele tem uma representação específica em JavaScript para os modelos que vão ser guardados nos seus bancos de dados. Então a gente pode dizer que cada modelo, em algumas situações não, mas tipicamente cada modelo vai ser sincronizado em uma tabela no seu banco de dados pelo SQLize. A gente vai criar um modelo de usuário, o SQLize vai sincronizar esse modelo com o banco de dados e criar uma tabela de usuários para guardar aquele modelo. Migrações funcionam como se fossem estados do banco de dados que a gente pode reverter ou pular de um estado para outro. Digamos que nessa migração 1 a gente define que a tabela de usuários vai ser criada e nessa migração 2 a gente define que uma nova coluna vai ser adicionada à tabela de usuários. Por que fazer isso? Porque pode ser que já existam dados na tabela que já está criada e aí no caso a gente querer modificar a tabela para adicionar mais uma coluna, isso poderia não ser possível com os dados já existentes. Então, migrações são isso, são estados que representam o que está sendo modificado no banco de dados naquele momento. E essas migrações elas podem ser feitas ou desfeitas. As associações são como os modelos, né, são como as tabelas se relacionam uma com a outra. Então, digamos que a gente tenha uma tabela ou um modelo de turma, uma turma de alunos de uma escola, e essa turma ela tem os seus próprios atributos e, obviamente, ela tem outras entidades que são os alunos. Então, nesse caso, a gente teria uma associação entre turma e alunos. Uma turma tem vários alunos. Existem outras cardinalidades de associações. Cardinalidades quer dizer o quanto de cada modelo a associação tem. Então, por exemplo, no relacionamento entre equipe e técnico, uma equipe tem um técnico. Já no relacionamento entre disciplina e professor, uma disciplina pode ter vários professores, não somente um, algumas disciplinas podem ter mais de um professor, e um professor ele pode ter mais de uma disciplina. As consultas, elas são chamadas de funções que nos permitem criar, destruir, ou remover, né? Atualizar ou buscar dados. Essas chamadas de funções substituem a escrita de consultas em SQL. Então isso daqui vai facilitar bastante o trabalho da gente na hora de construir os sistemas. E aí vamos começar a codificar agora, né? Então eu vou começar aqui replicando o projeto que a gente tinha antes, que é aquele projeto com o gerenciador dos estudantes. Eu vou copiar a pasta do projeto que se chamava Express App
para um novo diretório chamado Express App SQLize. Então, só para relembrar, eu vou executar o projeto, está rodando na porta 3000, e vou fazer algumas chamadas para a gente relembrar quais eram os endpoints da nossa API. Não era students, era estudantes, que me retornava aqueles 3 estudantes do array. Então a gente vai ver, a gente tinha outros endpoints que era para criar um novo estudante, para atualizar, mostrar um único estudante e remover um estudante. E o que a gente vai fazer agora é replicar esse mesmo comportamento, só que agora numa base de dados real. Antes de iniciar, eu preciso configurar algumas coisas na minha base de dados MySQL. Vou cancelar a execução da minha aplicação e entrar no MySQL. Eu preciso de uma base de dados criada para que a minha aplicação possa acessar e preciso ter um usuário que é como a aplicação vai se conectar ao meu banco de dados. Para isso eu vou criar a base de dados, vou criar o usuário e dar ao usuário as devidas permissões dentro da base de dados que eu criar. Primeiro eu vou começar criando uma base de dados. Então esse comando ele vai criar uma base de dados chamada Express App com um conjunto de caracteres Latin 1 e esse conjunto de caracteres ele é o suficiente para a gente representar texto em português. Então, base de dados criada. Para que eu não coloque a minha senha de root dentro da configuração de aplicação, a gente vai criar um novo usuário para poder acessar essa aplicação. Para criar um usuário, a gente vai usar o comando e esse arroba significa que eu vou criar esse usuário para acessar somente dentro de um determinado host. Como eu não quero abrir nenhuma brecha de segurança, eu não quero que a minha base de dados ela seja acessível a partir de fora desse host, né? Ou seja, ela vai ser acessível somente pela aplicação, não vai ser acessível de uma outra seção de terminal fora desse host. Então eu vou colocar aqui somente localhost. Caso eu quisesse que essa base de dados fosse acessada a partir de qualquer lugar, basta usar o host %. Então, vamos deixar assim. E aí eu vou criar esse usuário, identified by, aqui vem a minha senha. Eu defini uma política de senha para que as senhas criadas no meu banco de dados MySQL sigam um determinado padrão. Esse padrão, as senhas devem ter pelo menos um caractere maiúsculo, um símbolo e um número. Então eu vou colocar aqui. Então, expuser, senha, exclamação 23. Com tudo resolvido no lado do MySQL, agora é hora da gente tratar da nossa aplicação. A gente vai abrir no Visual Studio. E vamos verificar aqui no package.json o que está instalado. A gente tem apenas o body parser e o express. O que a gente vai precisar é instalar o SQLize, o drive do MySQL e a gente vai precisar de um pacote para poder transformar esse projeto aqui em um projeto do SQLize. Vamos abrir um novo terminal e executar com o npx um pacote chamado SQLize CLI com o comando init. Esse comando ele vai inicializar o SQLize nesse projeto. Então a gente tem um erro aqui, ele diz que não conseguiu encontrar o pacote SQLize nesse projeto. Então a gente precisa primeiro instalar o SQLize aqui. Com o SQLize instalado, agora a gente pode novamente tentar rodar o SQLize CLI. Ele mostra aqui que foram criados um arquivo de configuração chamado config.json, um diretório com modelos, um diretório com os migrations e um diretório com os seeders. Os modelos são como os nossos dados são representados aqui em JavaScript e são sincronizados com o banco de dados. Os migrations, como eu já expliquei, são representações dos estados da base de dados, que aí a gente pode executar a transformação para a base de dados refletir as modificações naquele estado ou retornar. E os seeders são dados simulados que podem ser gravados automaticamente no banco de dados. A gente vai começar alterando o arquivo de configuração, que atualmente possui os seguintes dados de configuração. E a gente vai inserir a base de dados que a gente criou, que no caso é
o usuário exp user, a senha é senha, exclamação 23. A base de dados que a gente criou foi Express App. O dialeto deixa MySQL e a gente vai replicar isso daqui nas outras configurações, mas isso não vai ser utilizado agora. Nós vamos precisar fazer uma modificação no nosso arquivo server.js. No arquivo server.js, nós vamos importar esse arquivo, que é o arquivo que reúne todos os modelos que vão ser criados nesse diretório models, para que a gente possa acessá-lo quando for construir as rotas. Então a gente vai precisar importar models. Como não faremos mais uso do array estudantes, mais para frente eu vou apagá-lo, mas eu vou deixar aqui só para que as rotas continuem funcionando conforme a gente for executando. Aqui, antes de chamar o app_listen, a gente precisa fazer o seguinte: a gente precisa fazer com que o SQLite ele sincronize os modelos naquela pasta com o banco de dados. Então a gente chama models.sqlite.sync, then a função que vai ser executada quando a sincronização terminar. Quando a sincronização terminar, eu quero que a aplicação seja iniciada. Então vamos ver se está tudo ok aqui. E aqui a gente já tem um erro, né? O erro é o seguinte: ele diz, por favor, instale o pacote MySQL2 manualmente, que é o drive do MySQL que eu tinha dito que a gente precisa instalar. Então vamos cancelar o nodemon e com o MySQL2 instalado, vamos ver agora se a gente consegue executar. Então ele está executando. E aqui ele deu um warning. Ele disse que um valor booleano foi passado para operators aliases. Isso é um atributo lá no arquivo de configuração que a gente vai remover. E ele executou uma consulta aqui, que deve ser uma consulta de teste. Primeiro vamos remover esse atributo para esse warning desaparecer. Então vou tirar esse atributo daqui. E agora o servidor reiniciou sem o alerta. Agora a gente precisa escrever os modelos que nós iremos utilizar neste banco de dados. Para demonstrar tudo que eu tinha planejado para esse vídeo, a gente vai criar um modelo de produto e um modelo de fabricante, que é para a gente poder demonstrar tanto a construção dos atributos quanto a construção dos relacionamentos. Existem duas formas de criar modelos. Uma delas é criando diretamente o arquivo JavaScript para o modelo ou utilizando a linha de comando disponibilizada pelo SQLite CLI. A gente vai cancelar o nodemon para que possamos escrever os comandos aqui. O primeiro modelo que a gente vai começar criando é o modelo de produto, que a gente vai criar na linha de comando e depois utilizar como exemplo o arquivo que foi gerado para poder criar o outro modelo, que é o modelo de fabricante. Então o comando a gente vai chamar com npx SQLite CLI model generate, especificar o nome do modelo, que é produto, e os atributos. Digamos que o nosso produto ele vai ter 3 atributos. O primeiro deles é o nome, uma string, um código, que seria o código de barras, como é um número de 13 dígitos e como é um número longo, a gente vai usar como string também, e ele tem um preço, que é um float. Vale lembrar que você não deve colocar espaço nem antes nem depois dessa vírgula, porque aí o comando vai dar erro. Então aqui ele diz que foram criados 2 arquivos. O
produto e a migração. No arquivo produto.js, dentro da pasta models, estão definidos todos os atributos que a gente criou na hora de chamar o comando. E na pasta de migrations, eu tenho o seguinte código. Esse código ele vai especificar como a tabela de produtos será criada. Então ele chama o comando createTable, vai criar uma tabela chamada produtos, com os seguintes atributos: ID, nome, código, preço, e dois atributos que ele insere, que é uma data de quando o produto for criado, essa data vai ser preenchida, e quando ele for atualizado, essa data aqui sempre vai ser mantida atualizada. Essa migração, ela é um objeto que contém duas funções, uma chamada up e uma chamada down. A função up é quando a migração é executada e a função down é quando a migração é desfeita, que no caso é feito um drop table, ou seja, a tabela produto seria apagada se essa migração fosse desfeita. Então vamos ver como é que está atualmente o banco de dados que a gente criou, que no caso é uma base de dados de nome Express App. Então eu vou usar Express App e vou mostrar as tabelas que tem Express App. Não tem nenhuma tabela. Quando o SQLite sincronizar com o banco de dados, essa tabela vai ser criada. Ou então eu poderia criá-la executando essa migração aqui com o comando. Mas não vamos usar migração e vamos deixar a sincronização ser feita somente por essa chamada de função. Então eu vou executar meu projeto e deixar o Nodemon fazer o seu trabalho. Então veja que aqui em uma das linhas ele executou um comando createTable para uma tabela chamada produtos. Vamos ver agora como é que está lá na base de dados. Então, show tables, a gente tem agora uma tabela chamada produtos. E nessa tabela de produtos, a gente tem um ID, nome, código, preço e duas datas. Agora, como é que a gente vai criar o outro modelo, que seria o fabricante desse produto? Bem, a gente tem esse modelo de código aqui, que representa um modelo do SQLite. O que eu vou fazer é copiar todo esse código para criar um novo modelo chamado fabricante. Dentro de fabricante, eu vou inserir o código e fazer as modificações. Então, aqui eu tenho um produto, eu vou renomear essa variável para fabricante, e o nome do modelo não é mais produto, é fabricante. Daí digamos que o fabricante ele tem apenas um nome. Então agora eu tenho dois modelos, um produto e um fabricante. O fabricante ele possui um relacionamento com o produto da seguinte forma: cada produto ele tem um fabricante. A gente pode representar essa associação da seguinte forma: em produto a gente vai criar um atributo chamado fabricante, e esse atributo ele é representado da seguinte forma: produto belongs to vai representar a associação, e eu estou dizendo que produto pertence a models.fabricante, que é o modelo do fabricante. Os atributos dessa relação são os seguintes. Além disso, eu chamarei esse relacionamento de fabricante. Então veja aqui que ele cria a tabela de fabricantes, cria a tabela de produtos se ambas não existem, mas não existe nenhum comando para atualizar o modelo da tabela. Então a gente vai excluir essas tabelas, e não tem nenhum problema excluir as tabelas agora porque não tem nenhum dado guardado nelas, mas se tivesse dados guardados e fosse necessário fazer uma modificação na aplicação depois que os dados já estivessem guardados, daí isso seria um problema. E a forma de mitigar esse problema seria usando uma migração. Então a gente vai excluir as tabelas para que elas possam ser recriadas. Eu vou encerrar a aplicação e no MySQL eu vou remover tanto a tabela de produtos quanto a tabela de fabricante. As duas tabelas foram removidas. E agora eu posso reiniciar minha aplicação e as tabelas vão ter sido criadas. Vamos dar uma olhada lá como é que tá.
produtos, eu tenho um novo campo aqui, fabricante ID, que é uma chave para outra tabela, e fabricante, eu tenho um ID, um nome e as duas datas de criação e de atualização. Pois bem, agora a gente pode começar a trabalhar nos códigos das rotas. O primeiro código que a gente vai começar a trabalhar é o código de criação de produto. A gente precisa ter dados no banco de dados antes de poder exibi-los na chamada para a API. A gente não está mais tratando com dados de estudantes, sim de produtos. Mas a gente vai se basear na estrutura desse código para o nosso novo modelo. Então nós vamos criar e vamos fazer a verificação se alguns atributos estarão presentes no produto. Esses atributos são: bem, o nosso produto ele tem um nome, um código, um preço, e eu também preciso especificar o fabricante, mas a gente vai tratar sobre o fabricante depois. Então aqui eu teria um nome, um código e um preço. Eu já expliquei no código passado que essa função vai verificar se o atributo nome está presente em body. E caso todos estejam presentes, a gente vai criar o produto. Caso esteja faltando algum, a gente vai informar um erro para o usuário. E dizer que é necessário especificar nome, código e preço do produto para o cadastro. Se formos criar o produto, como faremos? A gente já tem os nossos dois modelos que podem ser importados a partir do Models. O Models ele já foi importado aqui. Para referenciar os modelos tanto de produto quanto de fabricante, nós faremos o seguinte. Para criar o produto, então, a gente vai chamar, a partir de produto, a função create. Essa função create ela vai levar um atributo que é um objeto onde passaremos os valores de nome, código e preço. Como aqui a gente já tem certeza que nome, código e preço estão em body, nós vamos fazer para extrair esses atributos de body. Como os nomes dos atributos em produto também são nome, código e preço, então podemos passar direto nome, código e preço para cá. Isso daqui é um promise. Então precisamos chamar o then. Esse then vai indicar que o produto foi criado. Então nesse caso, ele vai retornar qual foi o produto criado. Esse produto vai ser um objeto que eu vou retornar como JSON para informar a quem chamou esse endpoint que o produto foi criado. res.json produto. Claro que uma resposta de API ela deve ser um pouco diferente do que eu estou fazendo agora, mas como esse vídeo ele não trata sobre especificamente o desenvolvimento de API, a gente está aprendendo como é que utiliza o SQLite. Essa parte de como estruturar a resposta de sua API eu vou deixar para um próximo vídeo. Aqui eu vou só retornar o produto para informar que o produto foi criado com sucesso. Caso haja algum erro, esse erro ele vai ser retornado pela função catch. E aí a gente informa esse erro para o usuário também. Bem, em alguns casos, retornar o modelo que foi criado para quem chamou o endpoint pode ser uma brecha de segurança, porque isso pode estar revelando como os nossos dados eles estão sendo estruturados dentro do banco de dados. Então, por exemplo, se essa fosse uma chamada para criar um usuário em que você passasse a senha também seria passada aqui. Claro, se você definisse a senha como um hash, o que seria passado seria o hash da senha, mas ainda assim não é uma informação segura para passar. E aí, antes de passar o modelo como resposta para o endpoint, seria necessário tratá-lo para que dados sensíveis não fossem retornados. Mas como a gente não está tratando sobre isso nesse vídeo,
vamos retornar aqui o produto. Então, na nossa chamada para localhost 3000 barra produtos, vamos fazer um post. Esse post deve ser um JSON, e esse JSON ele deve conter nome, código e preço, sendo que preço ele é um float. O nome do primeiro produto é caneta. O código dessa caneta é 1, 2, 3, 4, 5. E o preço, digamos, é 2,50. Então veja aqui que a caneta foi criada com o ID 1 e as datas de criação e atualização foram adicionadas. Então nosso produto ele foi gravado, mas a gente não inseriu o nome do fabricante. Se a gente selecionar os dados de produtos, a gente vai ver que o ID do fabricante está nulo, porque não foi gravado nenhum fabricante. Daí existem duas formas da gente gravar esse fabricante. Ter uma rota para fabricante, que a gente pode repetir o que fez aqui em produtos, né? Eu vou copiar a estrutura de produto. E a gente sabe que fabricante só tem um nome. Então eu vou remover esses outros dois. Então, se fabricante possui o nome, eu crio o fabricante. Se não possui, é necessário especificar nome para o cadastro. Então é aqui que a gente vai criar o fabricante. Para manter a estrutura que a gente define na rota de produtos, a gente vai isolar o atributo nome a partir de rec.body e criar um fabricante com esse nome. Se o fabricante for criado, a gente vai retornar o dado criado. Caso tenhamos erro, eu vou chamar o cat vai definir como o erro vai ser mostrado. Essa é uma das formas de criar fabricante. E aí eu chamo e a gente cria o fabricante. Daí, da próxima vez que formos criar um produto, a gente passa o ID do fabricante. E essa forma requer que a gente saiba o ID do fabricante antes de criar o produto. Não tem nenhum problema nisso, porque basta chamar o get de fabricantes, que vai retornar todos os fabricantes, e aí a gente descobre qual o nome dele. A gente pode criar também uma rota de busca para buscar o nome dos fabricantes e assim saber o ID deles. Como aqui a gente está tratando com APIs, não é um aplicativo com uma interface que o usuário vai precisar fazer todas essas operações, é um programador que vai precisar descobrir qual é o ID do fabricante e inseri-lo em produto, então não tem nenhum problema ser dessa forma. Tendo o ID do fabricante, na hora de criar o produto, a gente pode rapidamente passar aqui, por exemplo, quem é o fabricante e o fabricante seria o ID. Então, fabricante. Só que aqui o fabricante está guardado, o ID do fabricante está guardado na variável fabricante e no modelo ele está dentro de fabricante ID. Então preciso passar fabricante para fabricante ID. Quando eu for criar um novo produto, digamos uma nova caneta cujo código é 12346, que custa R$3,50,
eu vou passar fabricante 1. Tá aqui, fabricante ID 1. Vamos ver lá no banco de dados. A gente tem caneta com o fabricante ID 1. Existe outra forma de criar o fabricante que é a seguinte. Nessa outra forma, a gente vai passar, em vez do ID do fabricante, os dados para criar o fabricante, que no caso é apenas o nome. Então, aqui seria BIC. Só que como a gente tem que tratar na rota, a gente precisa fazer o seguinte. Lembra que lá em produto a gente definiu um atributo fabricante que representa a associação entre produto e fabricante, que é retornada pela função belongs to. Então, a gente vai utilizar isso daqui para fazer com que o fabricante seja criado diretamente na hora que a gente criar o produto. E preste atenção que aqui o nome desse relacionamento é fabricante. A gente vai utilizar isso aqui também. Então, para criar o fabricante, a gente vai criar aqui o atributo fabricante. O fabricante, ele leva apenas um nome. Então, ele é um objeto que leva um nome que vem lá do corpo da requisição. Isso daqui não pode ser feito para o caso de produto, porque senão toda vez que fosse cadastrado um produto, aquele fabricante seria criado na base de dados. Isso não é isso que a gente quer. Para alguns casos isso é útil, para esse não. Infelizmente eu escolhi um conjunto de modelos que não representa bem esse tipo de recurso que eu quero mostrar. Então, a gente está passando aqui que vai criar o fabricante com esse nome específico. E a gente precisa incluir quais são os modelos que serão criados junto com o produto nessa única chamada, que no caso é passado nesse atributo include. Esse atributo include ele é um array, e é aqui que eu vou passar produto.fabricante. Então veja, para o create eu estou passando dois atributos. Um deles é um objeto contendo os atributos para a criação de produto, e o outro é esse objeto que especifica opções para a criação do produto. Então eu estou incluindo aqui produto.fabricante, que vem daqui, e eu vou usar isso para, ao mesmo tempo que eu criar produto, eu criar também o fabricante. Então vamos salvar e agora criar. Dessa vez a gente vai criar outra coisa que é para ficar mais claro do banco de dados o que foi que a gente acabou de criar. Então vamos criar aqui um lápis. O código é 234556. O preço do lápis é R$1,50 e o fabricante, digamos, é Faber-Castell. Vamos criar. Então veja que o lápis foi criado, o fabricante também foi criado, o ID do fabricante é 2, o ID do lápis é 3. E aqui ele mostra como tudo foi criado. Aqui a gente tem o lápis com o fabricante ID 2. E tem o fabricante, que no caso é Faber-Castell, com ID também 2. E aí de agora em diante a gente vai se importar apenas com produtos. A gente não vai ficar fazendo rotas para produtos e fabricantes. Caso você queira, como exercício, você pode construir sim as rotas de fabricantes e aí ter as duas rotas para poder gerenciar os dois modelos. Mas agora a gente vai fazer a rota para fazer um get em todos os produtos, que vai ser similar ao que era feito aqui com estudantes. Então, um get para todos os produtos seria dentro dessa rota a gente vai chamar a função findAll, a partir de produto, claro. E dentro de findAll a gente pode passar algumas opções que eu não vou especificar agora e vou deixar para especificar assim que eu terminar de fazer essa rota. Então, then, aqui eu vou ter acesso aos produtos. Dessa forma, eu posso retornar os produtos. Caso haja erro, eu retorno o erro. Então agora podemos chamar localhost 3000
produtos. E aí a gente tem a lista de todos os produtos cadastrados no nosso banco de dados. Pode acontecer de a gente querer que um atributo ele não seja exibido nesse retorno. Por exemplo, pode ser o caso de eu não querer mostrar os atributos created at e updated at. Eu posso especificar aqui dentro do find all a seguinte opção. Eu tenho aqui um objeto, né, na chamada do find all, e eu vou passar o parâmetro attributes e eu posso incluir uma lista de atributos que eu quero passar ou então excluir. Eu quero excluir dessa exibição os atributos created at e updated at. Então vejam que quando eu chamei produtos agora, aqueles dois atributos foram excluídos. Se eu quisesse, por exemplo, incluir somente os atributos name, código e, aliás, aqui é nome e preço. Quando eu chamasse, não é include. Aqui eu preciso passar só os nomes dos atributos que eu quero exibir. Então, é só nome, código e preço. Quando eu chamar agora, ele vai mostrar só nome, código e preço. Então, agora faltam 3 rotas para concluirmos, né? A rota de atualização, a rota de obter um único produto e a rota de remoção de produto. Vamos fazer a rota de obter um único produto. E eu vou chamar produto.findOne. Como eu tenho certeza que eu vou encontrar somente um produto com o ID passado, eu vou utilizar a função findOne. Na função findOne eu vou utilizar a cláusula where, onde eu vou passar as especificações da minha busca. No caso, eu quero encontrar um produto cujo ID seja igual ao ID passado nos parâmetros. Primeiro a gente vai transformar esse ID em um inteiro. E no then eu tenho o seguinte. Esse produto ele vai ser nulo caso não seja encontrado nada. E ele vai ser igual ao produto com o ID especificado caso esse produto exista. Para o cat, eu vou copiar o cat de outras funções. Então, aqui, se o produto não for nulo, eu vou retorná-lo. E se o produto for nulo, eu retorno uma mensagem de erro dizendo o produto não existe. Como a gente já sabe que existe pelo menos um produto com ID 1, eu vou fazer um get passando o ID 1. Então tá aqui, caneta com esse ID. Vamos passar agora um ID que não existe, digamos o ID 11. O produto não existe. Para atualizar o produto, a gente vai criar uma rota. Nessa rota faremos o seguinte. Nós iremos extrair do corpo da requisição os atributos nome, código e preço. E fabricante ID. E iremos utilizar a função produto.update. Essa função ela leva dois objetos, que são os parâmetros que iremos atualizar nesse objeto e uma cláusula where que determina qual é o objeto que a gente vai atualizar, que no caso é aquele cujo ID vem de rec.body.id.
Os parâmetros que a gente vai atualizar, a gente vai montar da seguinte forma. A gente vai montar um objeto que vai conter somente os atributos que a gente quer atualizar. Por exemplo, pode ser que queremos atualizar somente o preço. Então a gente passaria somente o preço para esse objeto. E, consequentemente, a gente teria passado somente o preço lá na requisição. Então a gente vai verificar se esses valores eles são indefinidos. Então só vou definir em parâmetros se nome for definido, então eu digo que parâmetros ponto nome é igual a nome. A mesma coisa para os outros. Então a gente tem aqui esse código, passo aqui os parâmetros e vamos retornar o objeto atualizado ou o erro, caso o erro aconteça. Para isso a gente vai copiar daqui, já que a gente teria o mesmo erro caso o ID não existisse, caso não existisse um produto com aquele determinado ID. Então, no put, o then retorna um produto. Se o produto for definido, ele retorna o produto atualizado. Se não for definido, ele retorna dizendo que o produto não existe. E se existir algum outro erro, cai aqui no catch. Vamos ver aqui. A gente vai atualizar esse produto 1, que é uma caneta, código 2345, preço 2,5. Eu quero definir o fabricante ID. Então a gente vai criar um put para localhost 3000 produtos e eu quero que o fabricante ID seja 1. Antes de gravar, vamos ver novamente o produto que eu quero atualizar. Então, é esse. Eu preciso também passar o ID do produto, porque senão ele não vai ser localizado. E o que eu quero atualizar. O nome tá errado no código, tá fabricante. Então aqui fabricante ID. Vamos rodar de novo. Então isso aqui informa que um valor, uma linha foi atualizada no banco de dados. Vamos aqui novamente. E o fabricante ID foi atualizado. E agora só nos resta o método de remoção. O método de remoção ele é bastante similar ao método de encontrar por ID. O que eu vou fazer? Eu vou copiar isso daqui e vou explicar o que eu vou modificar. A requisição para remover um produto é o delete. Eu vou remover o produto de determinado ID. Em vez de find one, eu vou chamar destroy. Destrua aquele produto onde o ID foi igual a esse. Aqui ele vai retornar a quantidade de produtos que foi removida e mostrar essa mensagem de erro caso o produto não exista. Então vamos fazer uma requisição em vez de get delete para produtos 1. Um produto foi removido. Vamos ver aqui se o produto ainda existe. Não existe mais. Então é isso que eu tinha para mostrar nesse vídeo, que a gente vai remover o código antigo de estudante que a gente não vai mais utilizar, né? Que no caso é isso, o array, essas rotas para estudante. Essa rota também vai embora. Essa e essa.
E agora o nosso código tem somente aquelas rotas que manipulam produtos. No próximo vídeo a gente vai ver como estruturar a nossa API, como a gente deve estruturar as respostas, como a gente pode fazer para que ela possa ser chamada a partir de um front-end e como a gente pode reunir todas essas rotas de produtos em um único arquivo e importá-lo aqui dentro de server.js. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários e até o próximo vídeo.